Sejam todos mais que muito bem-vindos ao Bom Papo Cast aqui no Projeto Andada. Hoje, tendo o prazer de entrevistar um amigo pessoal e também idealizador desse projeto, Gil Negromonte. Tudo bem, irmão? Eu já queria começar aqui, aqui com o pessoal conversando, a gente fica assim. Eu já gostaria de começar perguntando a ideia do desenho, que você comentou que é o sol com as luas. Como que surgiu essa ideia e me fale um pouco sobre o desenho da ponte. Então, a ideia desse projeto Andada, né, Lucas, ele começou, eu tava falando, né, pro pessoal que me perguntou, durante essas travessias para Ilha dos Valadares, né, para visitar, seja para bailes de fandango, para visitar outras questões da ilha, né, do nosso território, eu passava por essa ponte a pé ou de bicicleta, de vários modos, e percebia assim, esse lugar cinza, né, a gente poderia transformar isso através das cores. Foi a partir disso que eu busquei fazer essa pintura. Mas aí o elemento principal para poder dar esse nome, pensar a composição dessa arte, né, o que seria, eu peguei a andada do caranguejo. Que eu entendo por isso que é andada, por causa da andada do caranguejo. Porque a gente entende que o caranguejo ele é um elemento de um simbolismo cultural muito forte para nós, parnanguaras, né? A gente tem uma autoidentificação muito grande com o caranguejo. Não à toa nós temos caranguejos em praça pública, temos um estádio chamado Caranguejão, temos confraternizações de final de ano que são caranguejadas, né? Então, a partir da lógica do caranguejo, a obra pensando uma relação entre a andada é um período de reprodução do caranguejo, né? Sim. Então, a gente pensou que o caranguejo faz essa travessia de um mangue para o outro, ele faz essa andada. E a gente relacionou a andada do caranguejo com a andada da população para fazer a reprodução dela, né? No sentido de você fazer os afazeres da tua vida em sociedade. Você vai ter que fazer essa andada para ir para a escola, para ir para o trabalho, para enfim, tudo que você precisa fazer. A gente relacionou a andada das pessoas, cidadão parnanguara, com a andada do caranguejo. Por isso que tem um monte de caranguejinho no caminho. E eu achei legal que agora você falando isso, eu consigo até, que nem você falou, andar do caranguejo para ir entre os manguezais e ser um coletivo, né? Ser um mutirão das pessoas participando. Como isso se encaixa no nome? E eu queria saber tipo, da importância disso, que você não é nascido aqui em Paranaguá, né? E você acaba tendo uma outra visão da cidade, você vê você falou, você passa, ao teu lado artista já, dá pra pintar aqui. E você conseguiu linkar tudo isso, eu não fazia ideia. Nem a andada do caranguejo, ser andada das pessoas, ser um mutirão, acho que tem relação, a ver, né? Tem relação. Assim, eu nasci em Recife, mas eu desde muito pequeno moro aqui, desde os meus 3, 4 anos. Então, considero Parnanguara já, né? Parnanguara. Eu cresci aqui, que eu conheço, eu me entendo, e por vida foi aqui. Então, salve Tico Rico. Bem, meu irmão. Beleza? Bem. Ei, Tico, amanhã tem fandango, viu? 7 horas da noite aqui na praça. Perdeu o Acontece. Tá bom, mas chega aí amanhã, 7 horas, Chico. Eu aproveitar o fandango. Beleza, vai. Valeu, Tico, é nóis. Valeu. Então, vamos lá, né? Eu nasci no Recife, mas desde muito pequeno eu vim pra Paranaguá. Eu tinha uns 3, 4 anos quando eu vim pra cá. Então, assim, eu me considero parnanguara, né? Eu cresci aqui nessa cidade, eu aprendi essa malandragem dessa cidade, nessa coisa do bagrinho, de quem desde pequeno é crescido na rua, assim, com bicicleta, andando, passeando. Então, a partir disso que eu consegui entender um pouco melhor o meu território também nessas viagens, né, de ir para Recife, tá? Então eu via uma sociedade lá, uma realidade lá, e aí eu olhava aqui, as coisas eram muito diferentes, mas muito próximas também, porque Recife também tem o caranguejo como um elemento central, assim, porque também é uma cidade toda fundada e baseada no mangue, então acho que a relação do caranguejo vem disso, vem de ver lá, ver aqui, entender que caranguejo ele é um elemento principal. No seu caso, então, né, você é mais um parnanguara que tem parentes em Recife, se for para pensar. Exatamente, é isso. E aí eu passo, todo ano eu vou lá ver minha família e tudo mais, mas é isso, aqui é o meu lugar, essa cidade é o lugar que eu amo, daqui eu não saio de jeito nenhum, não tenho pretensão de ir para lugar nenhum. E esse projeto, o Andada, foi uma coisa que você teve agora? Como que isso surgiu? Pela quantidade de pessoas, pela proporção do projeto, imagino que não foi uma coisa rápida. Isso que eu tava explicando também, que a gente levou mais ou menos uns 5 anos para conseguir fazer esse projeto. Caramba. Assim. Se for parar para pensar, desde de ter essa ideia, escrever essa ideia, fundamentar essa ideia, escrever para um edital, passar no edital, captar desse edital, receber, né, esse dinheiro,
consegui montar toda essa equipe fantástica, assim, nossa, a gente teve uma equipe aqui absurda, assim, todos os artistas que vieram, e também rolou um negócio, assim, que a gente teve que mudar a estratégia. A nossa ideia é que toda a população pintasse a passarela junto com a gente ia entrar, ia fazer o traçado, e a população ia vir para colorir todas as partes. Mas aí, durante as dinâmicas, quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que isso não ia funcionar, porque a ponta é muito grande, é estreita, não dá para passar direito. Daí o que a gente fez? A gente chamou toda a equipe do Paranaguá Mais Cores, equipe que já vem trabalhando com a gente aí desde 2019, e aí foi chamando a galera de pouco em pouco, para junto a gente conseguir fazer essa pintura. O Andada é um projeto do Paranaguá Mais Cores ou não? São coisas separadas? É uma coisa que eu sempre falo, assim, que tudo que eu faço é do Paranaguá, mas tudo que eu faço na rua é do Paranaguá Mais Cores. Então, assim, eu entendo que é, não. Eu ver sim, até os artistas que estão aqui são do Paranaguá Mais Cores, sabe? É, só o nome seria mais quase como se fosse o nome do projeto aqui em si, mas o Paranaguá Mais Cores que... fez a execução artística, que é o que eu normalmente falo, né? Falo que a produção cultural, a produção executiva é da Crabê, que é essa marca que eu tenho, mas a produção artística, a execução artística é do Paranaguá Mais Cores, né? Tanto que boa parte dos artistas que estão aqui são artistas que já estão com a gente há muito tempo, assim. Ah, já tem que o Paranaguá Mais Cores já tem quantos anos? A gente tá desde 2019 já. Caramba. Desde 2019 já, construindo a cidade, transformando esses espaços públicos, sim. Caramba, então desde 2019, então vocês já estão com vários quantos murais, assim, quantas pinturas? A gente chuta que tem mais de 50, assim, provavelmente bem mais, mas vou chutar baixo em 50 aí, assim, caramba. Sabe? Pra parar pra olhar, né, de produções gerais, né, não só meus, né, de outros artistas, de outras pessoas, mas eu diria que é mais ou menos esse número, assim. É, porque aqui eu, vendo aqui, estando próximo, que aconteceu, não sei se foi o que deu visibilidade a vocês, me corrija se eu estiver errado, que foi quando vocês fizeram a pintura do caranguejo, que já deu uma outra vida, foi uma coisa assim que desde da construção do caranguejo, ele tava meio parado, era uma coisa meio morta ali. Não era uma coisa que era pra família. E depois a pintura mudou. E naquele momento as pessoas já começaram a observar. E quando você foi fazer a segunda pintura, que não é a segunda, né? Mas a escadaria, que foi a escadaria da escadaria Copel, né? Que fala Escadaria da Copel, né? Da escadaria da Copel ali, tipo, já tava visando, tipo, tava todo mundo. Qual que é o próximo passo? O que a gente vai fazer? As pessoas eu já via isso na rua, das pessoas estarem empolgadas, até de pessoas que não conseguiram participar da pintura, tá triste. E como, então, com esses projetos você já tem próximo passo, você já tá fazendo... Então, é que assim, normalmente a gente tem alguns booms, né? Quando a gente faz alguma coisa e dá um boomzinho, daqui a pouco abaixa, daqui a pouco dá um outro boom, por exemplo. A gente chegou a fazer a pintura do aquário. Quando a gente fez, deu aquele boom, mas depois foi esquecido também. Não sei se foi porque foi meio no período da pandemia, então acabou meio ficando esquecido, assim. Mas dá esses boomzinhos, por exemplo, que nem o do caranguejo, de fato, deu um grande boom, assim, e aí chamou um outro pra escadaria. Que era esse o plano, né? Era fazer o caranguejo, sabia que era algo mais simples, depois ia pra escadaria, e aí depois vinha pra cá. E funcionou muito bem, né? O caranguejo ali foi bem legal de fazer essa ação, porque... Como você falou, antes era um lugar que era assim, era ocupado por moradores de rua, e aí depois que a gente faz a pintura, a gente vê criança, passa ali agora, tem criança subindo, brincando, e é massa porque isso faz parte disso que a gente fala que é o que a gente faz com a arte urbana, Paranaguá Mais Cores, né, que é a ocupação criativa de espaços abandonados, sujos, degradados, que é isso? Sim. É pegar um lugar que ele não é um não lugar, porque ninguém usa, e através das cores, da arte, você ressignificar esse lugar e dar uma vida pra ele. É, uma coisa assim que atrai, né? Traz uma atenção, chama a atenção da pessoa aquilo, da pessoa querer brincar, exatamente das crianças ainda quererem brincar, das pessoas também quererem participar, que hoje mesmo teve uma menina com o irmão que estavam aqui, que estavam tristes, que eles não estavam, que eles chegaram atrasados, não daria pra pintar. Daí falaram, não, vem, da onde? Participe. Participaram daí, pintaram? Conseguiram pintar. Isso é muito legal, porque a população... Eu vejo isso, minha família tá aqui hoje. Minha família também, minha irmã, na última vez, ela chegou bem no final, ela fez pouca coisa, e ela ficou triste também por causa disso. Tipo, pô, eu cheguei, já tava no final, poxa, que pena. Daí hoje ela tava bem empolgada que ia poder vir aqui. Aí trouxe... tá pintando, tá minha mãe, tá minha irmã, tá minha sobrinha, e isso é uma... Pô, eu fico imaginando, com o passar dos anos, as obras que o Paranaguá Mais Cores vai fazendo, as pessoas que vão fazendo parte disso, o senso de pertencimento, de olhar e falar, poxa, tem minha mão aqui. E isso eu acho uma coisa incrível. O Paranaguá Mais Cores, isso faz parte do projeto que começou com vários artistas do litoral, né? E acabou tendo esses mutirões. Isso é uma coisa que você pretende manter, que continua...
Na verdade, isso já vinha acontecendo, né? Porque o Paranaguá Mais Cores, ele trabalha em sempre 3 eixos, assim, que a gente faz, né? Que um eixo é de murais na rua mesmo, né? Sim. Pinturas de arte urbana, um festival. Aí a gente faz oficinas em escola, oficinas de muralismo, escola, e faz esses mutirões com comunidade. Então a gente já tinha feito alguns outros mutirões, mas acho que não com esse boom que foi, e assim, porque os lugares que a gente fez também eram lugares mais escondidos, ou coisas mais pontuais, assim, que não era tão, assim, não tinha uma visibilidade tão grande quanto o Caranguejo, quanto a escadaria, principalmente quanto a passarela da Elis Valadares. Mas eu acho que essa lógica do mutirão, ela funciona muito bem por causa disso, porque a gente consegue ter uma participação popular muito grande, e a lógica da participação popular muito grande, a gente fala de um exercício de futuro, né? É entender quanto uma sementinha agora, e essa sementinha vai dar fruto lá na frente. Então, uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, participa e faz um mural desse, uma pintura coletiva, ele tem exatamente isso, um sentimento de pertencimento. Ele passa a entender que ele fez parte daquilo. Opa, eu também tô aqui, eu também fiz isso. Isso é muito bonito, porque daí transforma o teu modo de enxergar a sociedade. Você enxerga que você também está construindo as coisas, então eu também tenho que cuidar, eu também tenho que estar atento, eu tenho que fazer. Esse pedaço que, pô, se alguém derrubar a tinta aqui e jogar um lixo, eu já vou tirar porque é meu. Só vai querer. Então existe uma lógica no pertencimento que é muito importante. E plantar isso para criança, como você falou, né, é o maior de todos os pontos. Porque você pensar que lá na frente não vai ter mais Gil, não vai ter mais Paranaguá Mais Cores, não vai ter, sei lá, que tá aqui esses artistas, mas vai ter uma nova geração que vai vir, vai acontecer. Sim, até pensando em relação a isso, porque era muito triste. Eu lembro de, infelizmente, tenho essa lembrança de pessoas que o pessoal começa a crescer, tem que ir para Curitiba, nossa, Paranaguá, eu não gosto da cidade. E isso é uma coisa que eu tenho visto uma mudança disso, de pessoas que até saíram daqui e que estão retornando para cá. Não, eu quero a minha cidade, eu quero melhorar a minha cidade. E ver até esse teu projeto, como ele afeta. Hoje mesmo, a Muriel tava contando da menina, eu ainda lembro o nome dela, que é a Aurora, que ela tava pintando, uma criança pequena, tava pintando, daí na hora que foram tirar foto, quando olharam pra ela começou a passar tinta no próprio rosto, e começou a brincar. E daí a Muriel falou, nossa, isso aqui tá a foto, tá aqui, que legal. Ela bateu a foto e eu fico imaginando, pode passar o tempo que for, a família sempre vai lembrar desse momento. Momento especial cria laços, assim, né? Isso, a importância, acho que, imagina essa criança quando ela, tipo, hoje talvez ela não tem, não vai né? ter, não entenda, mas quando ela crescer, sempre vai ter essa história. Sabe, nessa ponte, quando eu era criança, é uma história assim que vai ficar, tá eternizada na vida dessa família. E a importância disso, tipo, eu não sei se quando você planeja, você já, tipo, pensa, consegue imaginar o impacto que você acaba fazendo na vida dessas pessoas. Eu acho que a gente não consegue medir impacto, assim, o que a gente faz é igual aqui, né, a gente tá falando uma passarela a mais colorida do mundo, né, porque realmente a gente não achou nada, você pode procurar em inglês, em espanhol, em francês, em inteligência artificial, você não vai achar nenhuma ponte mais colorida do que essa, assim, com essa metragem pintada ao chão, desse modo, não tem lugar nenhum. Então, pensa, a gente tá falando de entregar a ponte mais colorida do mundo para Paranaguá, para Ilha dos Valadares, pro nosso território, pro nosso espaço. Então é isso faz parte desse processo de autoestima. Você falou que eu acho muito interessante, é isso. A gente tem que começar a entender o especial é o lugar onde a gente mora. Isso aqui é maravilhoso. A gente tem um território autônomo, basicamente, né? Porque a gente tem um dialeto próprio, né? Lemar de Chimir, de Tibê, de Camel Caneco. A gente tem uma gastronomia própria, baseada nos saberes e os viveres da pesca, né? O barreado. Então, assim, a gente tem tudo que a gente precisa. A gente não precisa buscar coisas fora. Eu fico muito indignado quando vejo, porque Balneário Camboriú tem aquilo, tem aquilo. Cara, eu quero que se dane Balneário Camboriú, eu gosto da minha cidade, é isso aqui. Então acho que tudo que eu sempre produzi até hoje, sempre foi pensando nessa lógica do pertencimento, da autoestima, da busca por a gente entender o que é a nossa cultura, quem nós somos. E quando a gente entende quem somos nós, a gente começa a valorizar isso e a gente consegue entender para onde a gente vai. Se a gente pega um caminho que não é nosso, por exemplo, eu não sei quantos quilômetros você consegue andar, eu sei quanto eu consigo andar. Sim. Então eu vou traçar a minha quilometragem e vou andar nela. Então, por isso que é tão importante, né, essa percepção cultural, né, de você ter um discernimento de quem você é, entender essa dinâmica da tua cidade, da tua sociedade, é muito importante para isso, para você poder ter um processo de pertencimento, um processo de autoestima, entender quão especial onde a gente mora. A pessoa conseguir olhar um exemplo bem legal, que a Aline, que você conhece, minha namorada, ela mora aqui já há uns 3 anos que ela tá aqui na cidade. E ela nunca reparou que, se você olhar no horizonte, você consegue ver umas montanhas assim. A gente é cercado por montanha, né?
ela nunca reparou nisso. E eu vou falar que eu também não reparava. Quando eu saí daqui, que eu fui lá pra Minas Gerais, eu fui em São Tomé das Letras, que lá também é cercado, daí eu olhei, quando eu voltei pra Paranaguá, cara, eu nunca notei isso. A gente acaba andando, no nosso dia a dia, a gente fica tão olhando muito Na correria, né? o concreto, o chão, é o carro, é o volante, é o escritório, e a gente não olha o quão rico é a nossa cidade, o quão belo ela é. E a gente acaba até dando uma, não sei se menosprezada, Desvalorizada, seria, né? uma desvalorizada. E esses movimentos, a arte, a pessoa olhar, a pessoa vai ter um interesse não só de... Agora as pessoas já têm um interesse de conhecer o Valadares e agora tem um interesse a mais. Pô, não, quero ver. Eu quero ir lá pra tirar uma foto. Eu faço questão de ir lá pra tirar foto. Eu quero tirar foto na ponte mais colorida do mundo. É isso, a pessoa ter esse pertencimento e falar. É uma coisa que eu consigo imaginar a pessoa saindo daqui, indo em Curitiba, indo em São Paulo e fala, não, eu sou de Paranaguá, aonde tem a ponte mais colorida do mundo. Preciso de vocês mais, eu tenho aqui isso. E no fundo é isso, foi muito massa. A gente encontrou uma galera e falou assim, cara, pô, muito obrigado, agora a gente tem a ponte mais colorida. É isso aí, a gente merecia. É isso, porque assim, cara, a gente tem que entender que Ilha dos Valadares é o berço da nossa cultura caiçara. Tá tudo lá, tá o fandango, tá lá, as pessoas estão lá. Todo esse fluxo de imigração que vem ali a partir dos anos 70, 80, que eles vêm vindo da ilha por todo esse ciclo de proibição, de perseguição ambiental, de especulação imobiliária. Todas essas ilhas, né, a população de lá tá ilha dos Valadares, então é o berço da nossa caiçara. Mas é um lugar super desvalorizado, sempre visto pejorativamente, né? Então, a gente chegar aqui e conseguir fazer essa... a autoestima de que a população fala, olha que legal, eu tenho aqui, ó, no meu quintal as criancinhas. Esses dias também tava pintando, nem tava pronto. Aí tem a parte ali das ondas, né? Uma criancinha brincando, agora vamos pisar só no vermelho, agora só no azul. Assim, poxa, para as crianças, né, elas vão pirar, assim, colorida como essa. Então, essa era a ideia, acho que deu certo, no contas. E hoje foi um mutirão, mas tinham artistas pintando nas madrugadas, né? Foram quantas madrugadas vocês ficaram pintando aqui? A gente ficou uma semana, 7 dias pintando na madrugada, das 8 até as 3 da manhã. E eram artistas do litoral? Como que funciona? Todos locais, praticamente, todos são do litoral. Alguns são de Morretes, alguns são de Matinhos, a grande maioria é de Paranaguá, mas boa parte são do litoral do Paraná. Mas você tem um motivo dessa escolha? Qual é a importância disso que você vê? Eu acho que a grande motivo da escolha foi porque já eram artistas próximos nossos, que a gente já trabalhava no Paranaguá Mais Cores e que a gente sabe que são ponta firme, assim, gente que são mandantes próprios, assim, fazem murais grandes, estão acostumados com coisa grande. São profissionais mesmo. São profissionais, trabalham com arte há muito tempo e principalmente trabalham com a gente há muito tempo, então a gente já conhece. Mas claro que a prioridade também foi a escolha por serem locais, por serem daqui, mas não só pela questão de já serem bons e tudo mais, mas mais pela questão da identificação, né? Porque esses realmente entendem a importância do que a gente tá falando, que a gente tá fazendo. Tem uns que não vão entender. Eles podem ser bons, podem ter até mais experiência, mas eles não são daqui, então pra eles não muda nada, eles vão pintar e vão embora. Pra gente não, toda vez que a gente vai passar aqui, olha lá, foi a gente que fez. Então, é isso, uma equipe maravilhosa, assim, especial. Se não fosse essa galera aí, a gente não ia conseguir fazer nada do que fez. Não era nada, né, sem a equipe, sem o mutirão, sem vocês aqui. Não, é um prazer a gente estar aqui, tá dando esse apoio. A BP Produções está aqui muito feliz de estar entrevistando, de estar conhecendo e ver as pessoas que estão aqui. E eu mesmo, conversando aqui com vocês, a gente já tem uma amizade, mas eu vou aprendendo mais, vou conhecendo mais. Que eu sei que você, como você falou, quando você fez a pintura aqui do aquário, foi um boom, só que daí acabou passando tempo, foi ficando, e agora está sendo de volta. E tem o próximo projeto, que é a pintura de novo do aquário. Agora a gente vai pintar ele 360, né? A gente só fez a pintura ali antes, agora a gente vai pintar, só fez o mural aqui da entrada ali, agora a ideia é rodar ele 360. Nossa, todo pintado, assim, vai ficar bem lindo. E já estão preparando, né? Eles já estão preparando, né? Estão preparando tudo de azul pra gente poder entrar e fazer a pintura. Tô imaginando a loucura que tá sendo, sair daqui e ir pra lá. Eu acho que lá é mais tranquilo, maior que seja, assim, de certo modo, mas é que lá interfere menos nesses fluxos da vida das pessoas, né? Porque se fechar uma passarela dessa, igual a gente tá vendo aqui agora, os guardas estão controlando o fluxo, ele tá falando de 40 mil pessoas que tem lá dentro, é muita gente. Gente que vai trabalhar, gente que vai ficar o filho, que vai fazer o que tem que fazer na sua vida em sociedade, né? Então, assim, é muita gente. Então, fechar isso, o fluxo disso, atrapalha muito. Por isso que dá mais trabalho que o aquário. O aquário está ali, se choveu, sai pra casa, assim, isso aqui tem que terminar, tem que fazer, tem que... E o legal é que mesmo com a rua fechada, como você falou, as pessoas estão vindo agradecer. As pessoas estão passando aqui falando, pô, que legal, obrigado por estar trazendo isso pra nós.
Não tá tendo uma reação negativa. São 40 mil pessoas que utilizam dia a dia. E elas estarem felizes por parar. Não, tudo É bem. muito legal isso, né? É especial, assim. Eu acho sensacional, cara. Acho que ainda não digeri o que a gente tá fazendo aqui. Isso vai ficar aí pros próximos dias, meses e anos. E é isso, é pensar que é uma ação histórica. A gente acaba de colocar Paranaguá no mapa da artes visuais, da arte urbana, né? Principalmente, não do Paraná, nem do Brasil. Acho que a gente tá falando do mundo mesmo. Agora, Paranaguá tá num projeto desse tamanho. Mostrar que é isso. A gente tem artista, a gente tem produção e a gente consegue fazer tudo aqui. Não precisa de ninguém. Cara, acho que excelente. Você gostaria de contar mais alguma coisa, falar mais sobre o projeto, ou falar sobre... Porque você já falou, o próximo passo ali... Eu acho que é mais agradecer, Lucas. Agradecer você, agradecer a Sam, agradecer o Bom Papo. Agradecer essa equipe maravilhosa aqui que a gente teve para pintar. Agradecer todos os voluntários que vieram construir aqui no Mutirão também. E todo mundo dessa grande articulação, dessa grande engrenagem que foi para poder fazer essa obra. Assim, não tem como não agradecer, porque eu sou só mais um aqui, né? Sou só um grãozinho. Tem toda uma galera aqui que comprou a ideia e tá arrepiando aí. Não, mas a gente agradece também você por não desistir da cidade. Ficar aqui, tá trazendo as pessoas, isso é muito importante também. Massa. Essa visão artista. É isso aí. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou, que assistiu essa entrevista até agora. E deixe nos comentários, fale o que você gostaria de ver mais do projeto do Giovanni. As redes sociais dele também vão estar na descrição, do Paranaguá Mais Cores também. Deixe seu like, nos siga e até a próxima. Até a próxima. Logo tem mais.